Minha cunhada me deixou seus filhos e foi viajar de férias. Minha sogra a elogiou, dizendo que ela sabia como aproveitar a vida. Meu marido sorriu levemente e disse: amanhã nós também vamos viajar de férias por meio mês. Mãe, por favor, cuide dos seus netos. Sim, uma nora que se mata de trabalhar, cuidando da casa em uma rua simples de subúrbio e economizando cada centavo. Enquanto sua própria filha, que abandona os filhos pequenos com os outros para ir viajar, é elogiada pela mãe como uma mulher moderna que sabe aproveitar a vida. Diante de um favoritismo tão evidente, o marido da nossa história de hoje não escolheu o silêncio, apenas com um sorriso sutil e a decisão de reservar passagens aéreas para Fernando de Noronha por 15 dias para os dois. Ele lançou um contra-ataque perfeito, usando o próprio feitiço contra o feiticeiro, deixando sua mãe e sua irmã boquiabertas. Como essa vingança implacável criou um abalo na família deles, vamos acompanhar esta história cheia de drama a seguir. Esse ano marca o 5º ano desde que entrei nesta casa como nora de dona Beatriz. Uma casa térrea localizada em uma rua estreita na zona norte do Rio de Janeiro. Um lugar densamente povoado, mas que guardava o pulsar da vida de uma família de 3 gerações. Desde que vesti o vestido de noiva, decidi cumprir meus deveres como esposa e nora dedicada. Apesar de ter um diploma de Ciências Econômicas com honras, magna, cum laude, de uma renomada Universidade Federal, decidi dar um passo atrás. Escolhi trabalhar com vendas online e fazer contabilidade freelancer em casa para garantir uma renda extra e, ao mesmo tempo, cuidar dos afazeres domésticos, desde cozinhar, limpar, até manter um bom relacionamento com toda a família. Naquela tarde de sexta-feira, o ar do Rio de Janeiro estava abafado e quente, típico do início do verão. Eu estava ocupada na cozinha. Minhas mãos cortavam cebola e coentro com agilidade para preparar uma moqueca de peixe, o prato favorito do meu marido, Tiago. O cheiro forte de temperos e do azeite de dendê grudava no meu vestido de algodão simples, que já estava com a cor um pouco desbotada pelo uso. Bem no momento em que eu ia escorrer o arroz, ouvi o som de um carro de aplicativo parando bem em frente ao portão. O barulho do portão de ferro sendo aberto com pressa, seguido por um alvoroço de vozes que eu conhecia tão bem, me fez suspirar profundamente sem perceber. Letícia entrou. Minha cunhada, que mora a menos de 3 quilômetros da casa dos pais, apareceu com um visual extremamente glamouroso. Ela vestia um vestido leve, de viscose ombro a ombro, muito elegante, exibindo sua pele bem cuidada de salão. Sua maquiagem era marcante, com batom vermelho vibrante nos lábios, os olhos escondidos por óculos escuros de grife. O perfume importado exalava forte de seu corpo, superando até o aroma da moqueca de peixe que borbulhava no fogão. Atrás dela vinham seus filhos gêmeos Enzo e Valentina, de apenas 4 anos, extremamente agitados e travessos. Assim que cruzou a porta, Enzo jogou seu carrinho de metal contra o canto da parede, fazendo um barulho estrondoso. Enquanto isso, Valentina correu em direção ao jogo de xícaras de porcelana fina que, fora do avô do meu marido, prestes a brincar de colocar água dentro delas. Entrei em pânico, limpei rapidamente minhas mãos oleosas no avental e corri para a sala para segurar. Valentina, evitando que ela quebrasse aquela relíquia de família, Letícia, com toda a calma do mundo, arrastava uma mala grande cor-de-rosa, o tipo de mala rígida e brilhante usada para viagens longas. Ela deixou a mala perto da escada, tirou os sapatos de salto alto de qualquer jeito no chão e se jogou no sofá de madeira estofado. Eu sorri para cumprimentá-la, embora um mau pressentimento já começasse a surgir no meu peito. Letícia olhou para mim sem a menor intenção de perguntar como eu estava e foi direto ao ponto, com um tom de quem estava comunicando algo, não, pedindo um favor. Ela fez um sinal para que eu lhe trouxesse um copo de água gelada e começou a falar sem parar. Camila, nesse fim de semana tem uma viagem planejada com minhas amigas da faculdade para Porto de Galinhas, 4 dias e 3 noites. Chamamos essa viagem de fim de semana de cura
para aliviar o estresse do trabalho e da rotina com as crianças. Coitada de mim, ando tão cansada e com tanta dor de cabeça ultimamente. Nosso voo sai hoje no fim da tarde. Trouxe o Enzo e a Valentina para cá. Como você fica em casa cuidando de tudo mesmo, quebre esse galho e cuide deles por esses dias. As roupas e fraldas já estão naquela mochila menor. Na segunda-feira, quando eu voltar, passo para pegá-los. Fiquei estupefata. O copo de água que eu ia entregar a Letícia parou no ar. Ela deixar os filhos comigo não era novidade. Desde que os gêmeos nasceram, de tempos em tempos fosse feriado. Fim de semana ou até à noite, quando queria jantar fora com o marido ou amigas, Letícia sempre usava qualquer desculpa de compromisso para deixar as crianças na minha casa. Eu sempre aceitava pacientemente, pensando que, como família, devíamos nos ajudar. Mas viajar por 4 dias inteiros, sem avisar antes e simplesmente largar as crianças nas mãos de outra pessoa era passar de todos os limites. Tentei explicar com delicadeza. Letícia, neste fim de semana, eu tenho um trabalho extra muito importante. É a escrituração fiscal e contábil de uma empresa de um conhecido e o prazo de entrega está extremamente apertado. Tenho medo de não dar conta cuidando dos dois. O Enzo e a Valentina estão na fase mais ativa, correndo para todo lado. Eu, cozinhando, trabalhando e limpando. Tenho medo de não conseguir dar a atenção e o cuidado que eles precisam. Por que você não pede ajuda para sua sogra? Talvez ela possa ajudar? Ao ouvir isso, a expressão de Letícia mudou na hora. Ela bateu o copo na mesa, com força, e com um bico mimado e desdenhoso, respondeu: Ah, Camila, se só faz essa contabilidadezinha boba em casa, pode fazer a qualquer hora. Se virar à noite trabalhando um pouquinho, já resolve. As crianças brincam juntas, é só dar um tablet ou ligar a TV que eles ficam quietos. Minha sogra está ocupada com as atividades da igreja dela ultimamente, não tenho como pedir. Você é a tia deles, fique em casa o dia todo sem fazer nada, custa cuidar dos seus sobrinhos um pouco? Não seja mesquinha. Aquelas palavras ditas com tanta arrogância foram como uma faca cortando minha dignidade. Meu trabalho não era uma tarefinha boba, graças às noites que passava em claro fazendo contabilidade. E as vendas online, que embalava todos os dias meu marido, e eu conseguíamos cobrir o alto custo de vida do Rio de Janeiro e ainda poupar um pouco para nossa reserva de emergência. Mas aos olhos da minha cunhada, que adorava ostentar luxo, eu era apenas uma desocupada, cuja obrigação era servi-la sem questionar. Eu ia retrucar. Mas antes que as palavras saíssem da minha boca, a porta do quarto, no andar térreo, se abriu. Minha sogra, Dona Beatriz, saiu após o seu descanso da tarde. Ela vestia um vestido de algodão leve e trazia os cabelos grisalhos presos num coque alinhado. Ao ver sua filha querida e os netos reunidos na sala, seu rosto antissonolento se iluminou imediatamente. As rugas ao redor dos olhos relaxaram e ela abriu um sorriso enorme. Correu para abraçar Valentina, que corria pela sala, e acariciou com carinho os cabelos de Enzo. Ao ver a mãe, a atitude de Letícia mudou drasticamente. Ela deitou a cabeça no ombro de Dona Beatriz e, com uma voz manhosa, começou a contar seus planos de ir para Porto de Galinhas para relaxar com as amigas, queixando-se de como andava cansada e estressada, a ponto de sua aparência estar abatida e de precisar urgentemente daquela viagem para clarear a mente. Em vez de aconselhar a filha a ser responsável com sua própria família ou, no mínimo, questionar se era correto largar as crianças com os outros, minha sogra a apoiou com entusiasmo. Ela acariciou o rosto de Letícia, que exibia uma maquiagem pesada. Seus olhos transbordavam pena e orgulho ao mesmo tempo. Ela disse em voz alta para que todos na sala ouvissem: Meu Deus, minha filha, eu estava mesmo achando você tão magrinha. Trabalhando fora e ainda cuidando de 2 crianças. É claro que você fica exausta. Fique tranquila, vá se divertir. A mulher precisa saber se amar.
Mulher moderna tem que ser assim. Se trabalha e ganha dinheiro. Tem que saber gastar e aproveitar vida. Não pode ficar só enfiada na cozinha, senão quando vai evoluir, vá pro Nordeste, veja o mar. Respire ar puro para acalmar a cabeça. Minha filha, quanto ao Enzo e a Valentina, nesta casa tem muita gente que pode cuidar deles. Ao ouvir muita gente que pode cuidar, eu soube imediatamente quem seria o próximo alvo. De fato, minha sogra soltou Valentina e se virou para mim. Seus olhos examinaram minha aparência de cima a baixo, desde meu cabelo preso com um elástico barato de tecido, passando pelo vestido simples e desbotado de tanto lavar, até minhas mãos que ainda cheiravam a tempero. Um sorriso de desdém surgiu em seus lábios. Ela disse com um tom ríspido, como se fizesse questão de cravar cada palavra na minha mente. Camila, você viu a Letícia? Siga o exemplo dela. Vocês duas são mulheres. Uma sabe se arrumar, usar roupas boas, viajar para abrir os horizontes. Já você. Eu realmente não entendo sua cabeça. Dizem que se formou como a melhor aluna da faculdade, mas passa o ano inteiro cheirando a óleo de cozinha e desinfetante. Economizar cada centavo não vai te deixar rica da noite pro dia. A juventude de uma mulher é curta. Ficar trancada nesta casa com essa roupa velha. Que vida sem graça. Se eu fosse o Tiago, vendo uma esposa com aparência de tia, desleixada, já teria me cansado de você há muito tempo. Meu coração se apertou e senti um gosto amargo na boca. As palavras da minha sogra não eram um conselho sincero, mas sim deboches cruéis que pisoteavam todos. Os meus sacrifícios silenciosos ao longo de 5 anos. Abri mão de uma promoção em uma grande empresa multinacional. Por quem? Por ela mesma, que ficou gravemente doente no nosso primeiro ano de casamento. Tive que deixar o trabalho corporativo para cuidar dela em casa, preparar chás, cozinhar sopas leves e ajudá-la a se movimentar. Fiz isso por Tiago, cujo trabalho na época não estava estável. Eu quis dar um passo atrás para ser o porto seguro dele, cuidando de tudo para que ele pudesse focar em construir sua carreira. Eu economizava e não comprava roupas caras também para garantir que houvesse comida na mesa e que pudéssemos cobrir as despesas das festas da família dele, que custavam milhares de reais todos os anos. No entanto, aos olhos dela, eu havia me tornado uma mulher antiquada, inútil e sem graça. Fiquei parada no meio da sala, minhas mãos apertando com força a ponta do avental. Eu queria chorar, queria gritar e botar para fora toda aquela frustração acumulada, mas não conseguia. Como nora, eu não me permitia responder à minha sogra com falta de educação. Mordi o lábio inferior com força para segurar as lágrimas e me preparei para voltar à cozinha, o único lugar onde me sentia segura naquele momento. Mas, bem na hora em que eu ia me virar, o som de uma moto conhecida parando no portão me deteve. Tiago havia chegado do trabalho. O barulho do descanso da moto batendo no cimento do quintal descoou. Ele entrou em casa vestindo a camisa azul clara de trabalho, que estava ensopada de suor após um dia inteiro de supervisão no canteiro de obras. Trazia na mão sua pasta de couro com as bordas já gastas. Tiago era um homem reservado, de poucas palavras. Ele sempre preferia manter a paz e nunca se envolvia em discussões cotidianas entre sua mãe e sua esposa. Normalmente, ao chegar exausto do trabalho, ele apenas cumprimentava a todos brevemente e subia para tomar banho, deixando que eu resolvesse os pequenos conflitos por conta própria, mas hoje foi diferente. Tiago tirou os sapatos de segurança, colocou-os na sapateira e calçou os chinelos de casa. Ele não subiu imediatamente, mas permaneceu parado na entrada. Parecia que ele já estava no portão há alguns minutos, tempo suficiente para ouvir todos os elogios calorosos de sua mãe para Letícia e os comentários depreciativos direcionados a mim. A sala de repente ficou em um silêncio constrangedor. Minha sogra pareceu um pouco desconcertada e tossiu de leve para disfarçar. Letícia manteve sua postura elegante, ajeitou o cabelo e sorriu de forma simpática para o irmão. Oi, Tiago! Chegou tarde hoje. Estou deixando as crianças com a Camila para ir
correndo para o aeroporto. Olhei para a expressão no rosto do meu marido. No meu íntimo, eu já esperava ouvir seu suspiro de cansaço habitual ou uma frase pacificadora como tudo bem. Camila, faça esse favor para ela por alguns dias, mas não foi o que aconteceu. Tiago colocou a pasta sobre o armário da entrada. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos atentos passaram pela mala rosa de Letícia, pelos sobrinhos brincando no chão, pelo rosto satisfeito de sua mãe. E finalmente pousaram nos meus olhos, marejados. Em vez de demonstrar irritação ou erguer o tom de voz, os lábios de Tiago se curvaram de leve. Ele deu um sorriso sutil, um sorriso frio e calmo que deixou o ambiente estranhamente tenso. Ele caminhou lentamente até o centro da sala, puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Letícia. Tiago disse com tranquilidade, sem nenhum traço de raiva: "Ah, então a Letícia vai viajar para Porto de Galinhas para descansar com as amigas? Que excelente iniciativa." Letícia, achando que o irmão estava realmente elogiando sua atitude, abriu um sorriso largo e respondeu: "Sim, Tiago, tenho andado tão estressada ultimamente, precisava mudar de ares. Nós, mulheres, precisamos disso. A juventude passa rápido e temos que aproveitar." A mamãe acabou de dizer a mesma coisa. Tiago balançou a cabeça positivamente, batendo os dedos levemente na mesa de madeira em um ritmo constante. Ele respondeu, mantendo o tom de voz calmo: "Com certeza o que a mamãe falou é extremamente correto. A mulher precisa saber se amar, saber aproveitar a vida e usufruir do fruto do seu trabalho. Ficar apenas em casa cuidando da cozinha e dos filhos é mesmo muito monótono. Uma vida assim é um desperdício." Ao ouvir o filho concordar com seu ponto de vista, o semblante de Dona Beatriz relaxou e ela se apressou em complementar: "Viu só? Até seu irmão concorda comigo. A Camila é boa demais a ponto de ser boba. Só sabe ficar enfiada na cozinha. Ao contrário da Letícia, que sabe circular e se valorizar. A vida precisa ter esse nível de elegância." Tiago não respondeu ao comentário da mãe. Ele tirou o celular do bolso e desbloqueou a tela. Seus dedos deslizaram rapidamente pelo visor. Seus olhos tinham um brilho determinado. Ele pigarreou alto o suficiente para atrair a atenção das 3 mulheres na sala. Uma decisão inesperada foi anunciada, firme e precisa, quebrando toda a satisfação da mãe e da irmã. Segurando o aparelho com a tela voltada para mim, ele direcionou o olhar para Dona Beatriz e Letícia. Sua voz continuava serena, mas cada palavra carregava um peso enorme, desfazendo completamente o clima de vitória de momentos antes. Ele declarou com firmeza: "A Letícia vai passar apenas 4 dias em Porto de Galinhas." Será que isso é suficiente para uma mulher realmente descansar? "Mãe, você tem toda a razão. Eu concordo plenamente. A mulher precisa aproveitar a vida moderna. E eu acabei de perceber o quanto minha esposa tem se sacrificado por nós. Por isso, hoje de manhã, eu finalizei a compra de um pacote de viagem para Fernando de Noronha para nós 2. Passagens na classe executiva, hospedagem em um resort de luxo à beira-mar. A viagem vai durar exatamente 15 dias. Viajamos amanhã cedo." O silêncio tomou conta da sala de estar. Um silêncio absoluto a ponto de ser possível ouvir nitidamente o barulho do ventilador de teto. Enzo e Valentina, que disputavam um brinquedo, pararam confusos. Meus olhos se arregalaram e meu coração disparou. Olhei fixamente para meu marido. Meus lábios se moveram para perguntar se ele estava brincando. Mas ao ver a firmeza em seu olhar, permaneci calada. Minha sogra ficou boquiaberta, o sorriso desdenhoso congelando em seu rosto. Ela olhava espantada do filho para a nora. Letícia deu um sobressalto e o celular que segurava caiu em seu colo. Seu rosto perdeu a cor. Antes que qualquer uma delas se recuperasse do susto, Tiago desferiu o golpe final, aplicando com perfeição a tática de usar o feitiço contra o feiticeiro. Ele abriu o sorriso mais radiante da noite e, olhando sinceramente para a mãe,
Continuou de forma clara e convicta. Como nós dois vamos passar um período longo fora, seria preocupante deixar a casa trancada e vazia. Que bom que a senhora estará aqui, mãe. Aproveite para cuidar do Enzo e da Valentina para Letícia. Irmãos devem se ajudar, não é? Da mesma forma que a senhora está ajudando minha esposa a aproveitar a vida, a senhora também ajuda sua filha a descansar. Sendo mulheres, vocês se entendem perfeitamente. Minha esposa trabalhou duro durante anos. Agora é a vez dela de vestir roupas bonitas, passear na praia e gastar dinheiro para se sentir moderna. Exatamente como a senhora elogiou na Letícia. A senhora descansar em casa cuidando dos netos é a combinação perfeita, cheia de amor e totalmente segura. A fala de Tiago foi tão fluida e lógica que não deixou margem para contestação. Ele usou os próprios argumentos de Dona Beatriz para bloquear qualquer tentativa de recuo. Eu continuei parada ali, levando as mãos à boca para conter o choro de emoção. Fazia muito tempo que eu não sentia alguém me defender e me proteger das injustiças naquela casa. E essa pessoa era o meu marido. O rosto de Dona Beatriz ficou vermelho e seu peito subia e descia rapidamente. Ela levou a mão ao peito, tentando encontrar palavras para contestar, mas só conseguiu gaguejar. Seus olhos demonstravam uma agitação e confusão nítidas em cada linha de expressão. E Letícia continuava estática no sofá, com os lábios trêmulos e sem fala. A viagem dos sonhos de ambas acabava de ser desfeita pela atitude estratégica do homem mais reservado da casa. O espanto inicial deu lugar ao pânico real na pequena sala de estar. Minha sogra foi a primeira a reagir. Sua feição mudou de tranquila para uma careta de dor, enquanto ela segurava a região lombar e começava a se queixar de dores intensas. Ela gesticulava sem parar, exclamando de forma dramática: "Meu Deus, Tiago, o que você está dizendo? Viajar por 15 dias? Quem vai cuidar desta casa? Além disso, eu já sou idosa, uma hora sinto dor aqui, outra hora ali. Minhas articulações estão desgastadas. Como vou dar conta de cuidar dessas duas crianças tão agitadas? Eles correm o tempo todo. Se eu tentar correr atrás deles, não aguento. E se eles caírem ou eu me machucar? Peça para Camila adiar essa viagem. Por que essa pressa toda? Vocês podem ir em outra oportunidade." Letícia, como alguém que busca uma salvação de última hora, aproximou-se rapidamente e segurou o braço do irmão. Sua voz era de puro desespero e as lágrimas já ameaçavam borrar sua maquiagem carregada. "Tiago, não faça uma brincadeira de mau gosto dessas. Em 2 horas eu preciso estar no aeroporto do Galeão. Minhas amigas já estão me esperando. Passagens, hotel. Já paguei tudo. Se eu cancelar agora, vou perder milhares de reais. A Camila é uma pessoa tão boa. Deixe que ela cuide do sobrinho só dessa vez. Você é meu irmão mais velho? Custa ceder um pouco para sua irmã?" Tiago manteve-se firme. Sua postura imponente parecia uma barreira intransponível contra as exigências sem sentido de sua mãe e de sua irmã. Ele permaneceu calmo e resoluto, rebatendo cada argumento ponto a ponto. Olhando nos olhos de sua mãe, disse claramente: "Mãe, hoje de manhã, antes de ir para o trabalho, vi a senhora fazendo ginástica na praça do bairro com as outras vizinhas. A senhora estava cheia de energia. Sua saúde está ótima, então não use dores como desculpa. Além disso, Enzo e a Valentina são do seu próprio sangue, seus netos. Cuidar deles deveria ser uma alegria nesta fase da sua vida. Por que rejeitar essa responsabilidade? E você, Letícia, já é adulta, tem sua própria família e precisa arcar com as consequências de suas escolhas. Seu dinheiro é valioso, o meu também é. Paguei caro pelas passagens na classe executiva e pelo resort 5 estrelas em Fernando de Noronha. Não há motivo nenhum para eu cancelar a viagem da minha esposa para atender aos seus caprichos pessoais. A decisão está tomada. Viajamos amanhã cedo." Terminado o assunto, Tiago não deu espaço para mais discussões. Ele se virou, segurou minha mão, que ainda guardava o cheiro dos temperos.
Sua mão era grande, quente e me segurou com firmeza, transmitindo-me segurança. Ele me conduziu até o nosso quarto, deixando para trás minha sogra ofegante e minha cunhada chorando, desolada no sofá. Ao lado delas, as duas crianças começavam a chorar pedindo comida. Assim que entramos no quarto e trancamos a porta, cobri o rosto e chorei copiosamente. Todas as lágrimas que guardei por tanto tempo vieram à tona. Não era um choro de tristeza, mas de profunda felicidade. Tiago me abraçou com carinho, afagando meus cabelos. Ele me pediu desculpas sinceras, admitindo que por muito tempo foi omisso e focado demais no trabalho, deixando que eu carregasse todo o peso e o egoísmo de sua família. Garantiu que, a partir daquele dia, não permitiria mais que eu passasse por nenhuma injustiça. No silêncio do quarto, enxuguei as lágrimas e abri o guarda-roupa. Comecei a selecionar minhas melhores roupas, aquelas que há muito tempo não usava, e as arrumei com cuidado na mala. Do lado de fora, na sala, ouvia-se o barulho de louças e a voz ríspida de minha sogra reclamando com Letícia por ter trazido os netos para lhe dar trabalho, somado ao choro das crianças em meio ao caos. Mas, daquela vez, eu não me envolvi. Aquela noite marcou o momento em que eu e o homem da minha vida partiríamos para que eu pudesse resgatar o meu próprio valor. Que os problemas ficassem com quem os criou, para que pudessem resolver-los por conta própria. O relógio marcava 6 horas da manhã. Pelo hábito de 5 anos, acordei assim que o despertador vibrou pela primeira vez. Minha mão se moveu mecanicamente para prender o cabelo, preparando-me para descer até a cozinha, lavar o arroz, preparar o café da manhã de todos. No entanto, a mão acolhedora de Tiago me deteve. Ele me puxou de volta com carinho e disse baixinho: "Hoje nós vamos para Fernando de Noronha. Você não precisa cozinhar nem limpar nada. Arrume-se com calma." As palavras do meu marido me trouxeram de volta à realidade, e as lembranças da noite anterior se fizeram claras. Sorri, sentindo uma enorme sensação de alívio tomar conta do meu corpo. Naquele dia, eu não seria a nora encarregada das tarefas da cozinha. Fui ao banheiro, tomei banho e escolhi um vestido floral amarelo, claro que havia comprado há muito tempo, mas que nunca tive coragem de usar por medo de sujar nas tarefas domésticas. Passei um batom suave, pentei meus longos cabelos escuros. Quando saí, Tiago já estava pronto e as duas malas estavam perto da porta. Olhamos-nos com cumplicidade, sorrimos e descemos para a sala. A cena que encontramos era o oposto do nosso sentimento de leveza. A sala de estar, que no dia anterior estava organizada, parecia um verdadeiro campo de batalha. Brinquedos de Enzo e Valentina estavam espalhados por todo o piso, desde o vão sob a mesa de centro até os degraus da escada. Embalagens de iogurte e farelos de biscoito cobriam o tapete que eu havia lavado com tanto esforço na semana anterior. No sofá, minha sogra, Dona Beatriz, estava deitada com o semblante abatido e a mão na testa. Seu rosto estava pálido e com sinais claros de exaustão. Certamente não havia conseguido dormir devido à agitação dos netos. Ao ouvir o barulho das rodinhas das malas, ela se assustou e se sentou. No mesmo instante, a porta do quarto no térreo se abriu. Enzo e Valentina correram em direção à avó, chorando e pedindo leite e comida. Dona Beatriz, desnorteada, levantou-se com o cabelo desarrumado. Começou a procurar desesperadamente por fraldas e leite na mochila que Letícia havia deixado. Enquanto procurava, murmurava reclamações contra a filha, dizendo que ela havia tido filhos para dar trabalho à mãe idosa, indo se divertir enquanto ela precisava lidar com 2 crianças chorosas. Ao nos ver com as malas, um brilho de esperança surgiu nos olhos de Dona Beatriz. Ela rapidamente chamou por Tiago, pedindo que ele deixasse a mala de lado para ajudar lá a preparar o leite dos netos e ordenou que eu fosse logo para a cozinha preparar um mingau para que as crianças não ficassem com fome. Mas Tiago não cedeu. Com muita calma, ele lembrou a mãe de que o carro de aplicativo já os aguardava na esquina
e que precisavam ir para não perder o voo. Aconselhou-a a preparar o leite com calma, dizendo que o que houvesse na despensa seria suficiente, sem necessidade de grandes preparos. Em seguida, abriu a porta e, segurando firmemente a minha mão, conduziu-me para fora de casa. Atrás de nós, através da porta fechada, ainda era possível ouvir o choro alto dos netos e o suspiro desanimado de minha sogra. Entrei no carro sentindo meus passos leves, deixando aquela desordem para ser vivenciada por quem sempre incentivou a filha a usufruir da vida à custa do esforço alheio. O avião decolou, afastando-nos do Rio de Janeiro em direção a Fernando de Noronha. Pela primeira vez em 5 anos de casada, desfrutei da experiência de viajar na classe executiva, apreciando um suco gelado enquanto observava as nuvens pela janela. Todas as preocupações com o cardápio da semana, as contas de consumo e as reclamações da minha sogra pareciam ter ficado para trás. Ao pousarmos, o sol forte e a brisa do mar me acolheram com uma sensação de liberdade. O resort escolhido por Tiago localizava-se à beira da praia, em um cenário belíssimo. Nosso quarto possuía uma varanda espaçosa com vista para o mar azul de águas cristalinas que quebravam suavemente na areia clara. Fiquei ali, encostada no parapeito, respirando fundo e sentindo o vento leve no meu rosto. Há muito tempo não me sentia tão em paz. Durante os próximos 15 dias, eu não precisaria acordar de madrugada para ir ao mercado, nem me preocupar em agradar ao paladar de ninguém, muito menos ouvir críticas. Tiago veio ao meu encontro na varanda, abraçando-me por trás e apoiando o queixo no meu ombro. Com sua voz mansa e sincera, disse ao meu ouvido: "Me desculpe, meu amor, fui muito ausente durante todo esse tempo, focado apenas no trabalho. E esquecendo que a mulher ao meu lado também precisa de carinho e valorização. Sei de tudo que você abriu mão e de como suportou o egoísmo da minha família sem dizer uma palavra. Esta viagem é o meu esforço para compensar isso. De hoje em diante, não permitirei que ninguém a trate com desdém. Aproveite cada momento aqui. Viva por você mesma." Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de uma felicidade imensa por ver que meus sacrifícios finalmente eram compreendidos e respeitados pelo meu companheiro de vida. Naquela tarde, vestindo um vestido longo e elegante, caminhei de mãos dadas com meu marido pela areia enquanto o sol se punha. O espetáculo do horizonte em tons de laranja e vermelho, refletindo no mar calmo, parecia uma pintura. Diante daquela beleza, decidi compartilhar com Tiago meus planos para o futuro. Apoiei a cabeça em seu ombro e disse com firmeza: "Tiago, esses dias aqui têm me feito refletir muito sobre nossa vida. Percebi que não posso continuar anulando minha formação e meu potencial para ser apenas dona de casa em tempo integral. Tenho meu diploma em economia e tenho minhas próprias aspirações. Não quero ser lembrada apenas como a nora dedicada ou a esposa prestativa. Desejo construir minha carreira, ter minha independência financeira e me realizar profissionalmente." Tiago parou de caminhar e se virou para mim, segurando minhas mãos com carinho. "Diga-me o que você tem em mente. Estou aqui para ouvir e apoiar você em tudo que decidir." Respirei fundo e expus o desejo que guardava há tempo. Desde a época da faculdade, sempre tive muita afinidade com a arte floral e a confeitaria fina. Fiz alguns cursos na área e confio na minha capacidade. Não quero mais trabalhar com contabilidade em casa. Assim que voltarmos para o Rio de Janeiro, gostaria de alugar um espaço comercial bem localizado para abrir uma floricultura integrada com um pequeno café e doceria. Seria o meu espaço de criação, algo que me traria satisfação diária. Sei que o começo será desafiador, mas estou decidida. Você me apoia?" Sem hesitar, Tiago sorriu abertamente e me abraçou forte. "Mas é claro que sim. Tenho economias guardadas dos bônus que recebi nos últimos 2 anos de projetos na engenharia. O plano inicial era usar para uma reforma na nossa casa, mas vou direcionar tudo para ser o capital inicial do seu negócio.
Você escolhe o ponto comercial e a parte de reforma e design do espaço pode deixar comigo e com os meus contatos da construção. Vamos erguer esse sonho juntos. Ouvir aquela afirmação do meu marido me fez chorar novamente de alegria. Naquele entardecer em Fernando de Noronha, reencontrei minha própria força, sabendo que tinha ao meu lado um companheiro pronto para me apoiar em cada decisão. Enquanto desfrutávamos da nossa segunda semana de descanso no Rio de Janeiro, Letícia enfrentava a realidade da maternidade sem rede de apoio. Sua mãe, dona Beatriz, após o episódio de crise de pressão alta daquele dia, permaneceu de repouso, queixando-se de dores musculares. Ela se recusou terminantemente a assumir qualquer tarefa doméstica, deixando a preparação das refeições, a limpeza e o cuidado com os gêmeos totalmente a cargo de Letícia. Letícia não podia deixar a mãe debilitada e também não queria levar as crianças para a casa da sogra, com a situação desorganizada em que se encontravam, temendo julgamentos. Viu-se obrigada a solicitar dias de folga no trabalho para gerenciar a rotina familiar. Cada dia começava cedo para ela, por volta das 6 da manhã, quando Enzo e Valentina acordavam chorando por atenção. Acostumada a acordar tarde e se arrumar sem pressa, Letícia precisava levantar às pressas, com o cabelo desalinhado para preparar o café das crianças. Pela falta de prática, acabou derrubando uma lata inteira de leite em pó no chão da cozinha, precisando limpar tudo em seguida. O processo de trocar as fraldas e higienizar os filhos mostrava desgastante, mas sem a presença da cunhada para assumir as tarefas, ela precisou encarar a situação. O momento das refeições era um desafio à parte. Letícia não dominava o preparo de refeições caseiras tradicionais, de que a mãe gostava muito menos a alimentação adequada para os filhos pequenos. No primeiro almoço, tentou preparar algo rápido, mas errou na quantidade de sal, tornando a comida intragável. As crianças rejeitaram o prato e começaram a chorar, enquanto sua mãe do quarto fazia críticas sobre sua falta de habilidade na cozinha. Sem alternativas, Letícia acabou preparando macarrão instantâneo para todos, consumindo a refeição com desânimo. A situação ficava ainda mais complexa no período da tarde. Sem o uso de telas, de celulares ou tablets para entreter os gêmeos, as crianças começaram a mexer em toda a casa. Enzo retirou as roupas dos armários de Dona Beatriz e as espalhou pela sala. Valentina utilizou canetas coloridas para desenhar nas paredes que haviam sido pintadas recentemente por Tiago. Letícia, entre lavar roupas e cuidar da casa, precisava correr para conter as travessuras dos filhos. Ao fim do dia, após conseguir fazer as crianças dormirem, ela sentia um esgotamento físico intenso. Sentada na varanda, observava suas mãos, antes bem cuidadas, agora desgastadas pelo uso de produtos de limpeza. Naquele momento de silêncio, pôde refletir sobre a dedicação constante de Camila. Lembrou-se de como, em reuniões familiares e datas comemorativas, Camila acordava de madrugada para ir ao mercado comprar ingredientes frescos e passava o dia inteiro preparando diversas refeições para todos, sempre mantendo a paciência e a simpatia, sem receber um agradecimento sequer. Ao contrário, Letícia e a mãe frequentemente criticavam seu visual simples e sua rotina doméstica. Vivenciando aquela realidade na pele, Letícia compreendeu o quanto a facilidade de sua vida anterior dependia do sacrifício invisível da cunhada. A lição foi dura para alguém habituado ao conforto e à ausência de responsabilidades domésticas. 15 dias se passaram rapidamente. O voo de retorno nos trouxe de volta ao Rio de Janeiro em uma tarde ensolarada. Senti-me revigorada, com uma energia positiva renovada. Caminhei com confiança ao lado de Tiago, que trazia 2 sacolas com lembranças locais, como artesanatos e quitutes típicos. Ao chegarmos à nossa casa e abrirmos a porta, fomos recebidos por um ambiente
abafado e com um odor misto de produtos de limpeza e desinfetante. Embora a sala estivesse minimamente organizada, ainda era possível notar sinais do período conturbado, manchas no tapete e alguns brinquedos danificados próximos à televisão. No sofá, Dona Beatriz assistia à televisão de forma apática. Ao notar nossa presença, ela se virou lentamente. A fisionomia de sua exaustão após as 2 semanas era evidente. Os cabelos estavam presos de forma desalinhada, o rosto mais abatido e o olhar cansado. Não havia mais a postura imponente de antes. Letícia surgiu da cozinha trazendo uma bandeja com copos d'água. Ao nos ver, parou surpresa. Seu visual estava muito diferente de sua partida. O cabelo estava preso com um prendedor simples, vestia roupas domésticas desgastadas e exibia olheiras profundas pela privação de sono. Os gêmeos provavelmente já estavam com o pai ou descansavam no quarto. Dona Beatriz se levantou e nos cumprimentou com um tom de voz contido. Vocês voltaram? Como foi a viagem? Estão cansados? Tiago acomodou as malas e respondeu de forma educada e tranquila. Sim, mãe, retornamos. A viagem foi excelente. O clima estava ótimo e a Camila pôde aproveitar bastante para descansar. Como ficaram as coisas por aqui durante essas semanas? A pergunta de Tiago gerou um silêncio constrangedor. Dona Beatriz desviou o olhar, enquanto Letícia colocou a bandeja na mesa com cuidado, demonstrando visível embaraço. Ela ensaiou dizer algo, mas hesitou. Diante daquela cena, não senti necessidade de fazer cobranças ou demonstrar superioridade. Apenas mantive a serenidade. As tensões acumuladas durante anos haviam sido expostas e compreendidas através da experiência real das pessoas envolvidas. O constrangimento delas era o reflexo de um aprendizado necessário. Após guardarmos os pertences no quarto, voltei à sala com as lembranças da viagem para compartilhar com a família. Buscando quebrar a tensão, entreguei com consideração uma caixa de veludo vermelho para minha sogra. Mãe, durante nossos passeios, visitamos uma feira de artesanato e joias locais. Achei que este colar de pérolas combinaria muito com a senhora, por isso fiz questão de trazer como presente. Veja se gosta. Dona Beatriz recebeu a caixa com as mãos trêmulas. Ao abri-la e ver a peça, demonstrou grande emoção. Olhou para mim com os olhos marejados, expressando seu agradecimento com a voz embargada. Muito obrigada, minha nora. Mesmo viajando, você se lembrou de mim? É lindo, gostei muito. Em seguida, entreguei alguns pacotes de doces finos artesanais e artesanatos locais para Letícia. Estes são para você e para o Rodrigo compartilharem com as crianças em casa. Espero que gostem. Letícia recebeu o presente com o rosto avermelhado de timidez e de cabeça baixa, desculpou-se sinceramente. Obrigada, Tiago, Camila. Camila, eu gostaria de pedir desculpas, de verdade, pelo meu comportamento antes da sua viagem. Fui egoísta e desrespeitosa com seu trabalho e sua dedicação, passando esses dias cuidando da rotina da casa e das crianças de forma integral. Pude perceber o quanto o seu esforço diário sustenta o bem-estar de todos nesta família. Sinto muito pelas minhas palavras. Sorri de forma acolhedora e assenti. Tá tudo bem, Letícia. O importante é que agora compreendemos as dificuldades umas das outras e podemos seguir em frente com mais respeito. Contudo, os velhos hábitos de dependência não desaparecem de imediato. Assim que o ambiente se tornou mais amigável, Letícia manifestou um novo pedido com hesitação. Camila, amanhã preciso retornar ao trabalho no escritório. Como a mamãe ainda está se recuperando das dores nas costas e não tem condições de cuidar dos gêmeos, você poderia ficar com o Enzo e a Valentina por alguns dias até que eu consiga uma vaga em uma creche ou escolinha. Eu me comprometo a buscar luz assim que sair do expediente, prometo não atrapalhar sua rotina à noite. A sala silenciou novamente. Tiago fez menção de intervir, mas fiz um sinal discreto para que me deixasse responder diretamente. Olhei para minha cunhada de forma serena, mas com posicionamento firme e recusei o pedido educadamente. Letícia, compreendo perfeitamente o seu momento delicado.
Conciliar a rotina de trabalho com 2 filhos pequenos exige muito esforço. No entanto, de agora em diante, não terei disponibilidade para cuidar das crianças durante o dia, nem mesmo por poucas horas. Letícia demonstrou surpresa e questionou: Mas por que, Camila? Você ainda vai trabalhar de casa ou ainda está chateada comigo por conta do que aconteceu? Balancei a cabeça negativamente e expliquei com clareza. Não guardo nenhum ressentimento sobre o passado, no entanto, minha rotina mudou. Eu e o Tiago decidimos que, a partir de amanhã, começarei a procurar um ponto comercial para abrir minha própria floricultura e confeitaria. Passarei a me dedicar integralmente à minha carreira profissional e ao meu projeto, o que me manterá ocupada fora de casa durante a maior parte do dia. Não exercerei mais a função de dona de casa em tempo integral, impossibilitando que eu assuma a responsabilidade por outras tarefas. O Enzo e a Valentina já estão em idade escolar. Seria recomendável que você e o Rodrigo busquem uma escola de educação infantil em tempo integral ou avaliem a contratação de uma profissional para cuidar deles. Essa será a melhor alternativa para a rotina de vocês. Minha decisão foi clara e objetiva. Dona Beatriz permaneceu em silêncio no sofá, segurando o presente, sem fazer qualquer objeção. Ela havia compreendido a necessidade de respeitar meus limites. Letícia, ao notar o apoio silencioso de seu irmão à minha decisão, aceitou a realidade sem insistir. Os limites haviam sido estabelecidos, dando início a uma nova etapa na dinâmica familiar. Na manhã de segunda-feira, acordei às 6 horas por força do hábito. O quarto estava calmo. Levantei-me com cuidado para não acordar Tiago e desci as escadas. Embora tivesse definido que me dedicaria ao meu projeto profissional, ainda mantinha a consideração de preparar a primeira refeição para casa. Ao me aproximar da cozinha, surpreendi-me ao ver a luz acesa e sentir o aroma de café recém-passado e pão de queijo quentinho. Dona Beatriz estava de avental, organizando a mesa de café com cuidado, dispondo pratos, frutas e frios. Ao perceber minha presença, ela sorriu com leveza e disse de forma acolhedora: Camila, bom dia. Hoje você não precisa se preocupar com o café. Preparei tudo com carinho para vocês. Espero que gostem do bolo de milho que fiz. Fiquei sem reação por alguns instantes diante daquela cena incomum. Dona Beatriz raramente assumia o preparo das refeições matinais. Aproximei-me para ajudá-la a servir o café, mas ela tocou minhas mãos com suavidade, demonstrando sinceridade. Desde que eu termine, minha nora. Nestes 15 dias em que você esteve fora, enfrentando a rotina com os filhos da Letícia, pude compreender a dimensão do seu trabalho diário para manter este lar em harmonia. Muitas vezes considerei as tarefas domésticas como algo menor e não reconheci o valor da sua dedicação. Fui injusta ao criticar suas escolhas e sua postura. Quero pedir desculpas pelas minhas atitudes passadas. De agora em diante, desejo apoiar você na busca pelo seu sonho profissional. Farei minha parte na organização da casa enquanto tiver disposição. Não se preocupe com as tarefas domésticas cotidianas. Ouvir aquelas palavras sinceras da minha sogra me comoveu profundamente. Os ressentimentos do passado pareceram se dissipar naquele momento de entendimento. Segurei suas mãos com carinho e respondi: Agradeço muito por suas palavras, mãe. Saber que meu esforço é reconhecido e que tenho seu apoio para iniciar meu projeto é muito importante para mim. O café da manhã transcorreu em um clima de grande harmonia. Tiago demonstrou satisfação ao ver a mesa posta por sua mãe e o entendimento alcançado entre nós. A partir daquele dia, nossa rotina familiar passou por transformações positivas. Passei a me dedicar integralmente à busca do local ideal para o meu negócio. Tiago cumpriu seu compromisso, disponibilizando suas economias para o investimento inicial. Juntos percorríamos os bairros da zona norte do Rio de Janeiro à procura de um espaço adequado. Após alguns dias de busca, localizamos um ponto comercial muito promissor. Uma loja charmosa em uma rua movimentada, arborizada por um belo ipê amarelo. O imóvel possuía uma fachada com amplas janelas de vidro, permitindo excelente iluminação natural, ideal para as flores. O período de obras foi intenso.
Tiago desenvolveu o projeto de reforma e coordenou os trabalhos de pintura, instalação de revestimentos em tons claros e detalhes em madeira acolhedora. Eu me ocupei da seleção de fornecedores de flores e insumos para confeitaria fina, além da aquisição dos equipamentos de refrigeração e forno profissional. Dona Beatriz assumiu voluntariamente a gestão da casa, preparando as refeições e mantendo o lar organizado, o que me permitiu focar totalmente na montagem do empreendimento. Nossa convivência diária se tornou muito mais leve e colaborativa. Após 3 semanas de dedicação, o espaço ficou pronto. Dei à loja o nome de Doce Flor, refletindo a harmonia entre a delicadeza das flores e o sabor dos doces. No interior da loja, o lado esquerdo exibia uma grande variedade de arranjos florais frescos e coloridos, enquanto o lado direito apresentava vitrines iluminadas com tortas de frutas, croissant e doces finos, acompanhados pelo aroma de café de alta qualidade. No dia em que finalizamos a instalação da fachada da loja, ao vestir o avental de trabalho com a identificação da Doce Flor, senti uma profunda realização profissional. Eu não era mais identificada apenas pelo papel doméstico, mas sim como uma profissional independente, iniciando uma trajetória própria com o respaldo de meu marido e a compreensão de minha família. Nesse período, Letícia também buscou reorganizar sua rotina familiar de forma mais independente. Diante da impossibilidade de contar com o suporte doméstico gratuito da família, ela e o marido priorizaram as despesas domésticas, reduzindo gastos supérfluos para matricular os gêmeos em uma escola de educação infantil em período integral de boa qualidade. A necessidade de gerenciar as despesas e a educação dos filhos de forma direta contribuiu para o amadurecimento de Letícia como mãe. Ela passou a valorizar mais os recursos financeiros obtidos pelo seu trabalho e a demonstrar maior consideração pelo esforço alheio. Certo sábado, enquanto eu organizava alguns arranjos florais na loja, Letícia chegou acompanhada de Enzo e Valentina, que se comportavam de maneira muito educada. Ela parou para admirar o espaço com sincera alegria e comentou: Camila, o espaço está maravilhoso. O aroma dos doces e o frescor das flores tornam o ambiente único. Viemos fazer uma visita e garantir algumas fatias de bolo para o café da tarde. Fiz questão de oferecer os doces como cortesia aos meus sobrinhos, mas Letícia recusou gentilmente e insistiu em efetuar o pagamento. De forma alguma, Camila. Este é o seu negócio e cada ingrediente tem seu custo. Quero apoiar o seu empreendimento de maneira profissional, pagando pelo consumo. Também quero demonstrar aos meus filhos que o trabalho das pessoas deve ser devidamente valorizado. Ver Letícia agir com aquela maturidade e consideração me trouxe uma grande sensação de paz. O aprendizado sobre limites e responsabilidade havia fortalecido nossa relação familiar, tornando-a muito mais saudável e respeitosa. No mês de agosto, sob um clima agradável de inverno no Rio de Janeiro, realizamos a inauguração oficial da Doce Flor. A fachada da loja exibia diversos arranjos de boas-vindas enviados por clientes e amigos. Eu vestia um traje social simples e elegante, recebendo os convidados com alegria, enquanto Tiago prestava suporte na recepção e no atendimento das demandas da operação. Durante a tarde, nossa família se reuniu para comemorar. Dona Beatriz compareceu vestindo um traje social elegante e utilizando o colar de pérolas que havíamos trazido de viagem. Letícia, Rodrigo e as crianças trouxeram um belo arranjo de flores para decorar o balcão. Ver todos reunidos naquele espaço construído, tanto trabalho, foi um momento de grande satisfação. Dona Beatriz me chamou reservadamente a um canto do salão e me entregou, com as mãos trêmulas e os olhos marejados, um envelope de presentes contendo uma contribuição financeira de suas economias de aposentadoria. Camila, este é um pequeno gesto para apoiar a abertura do seu negócio. O valor é simples, mas vem acompanhado de toda a minha admiração e orgulho pela profissional que você demonstra ser. Quero pedir desculpas novamente pelas minhas falhas no passado
e desejar que seu caminho seja repleto de realizações. Agradeci o gesto com sinceridade, abraçando minha sogra com carinho. A distância que antes existia entre nós, devido a preconceitos e mal-entendidos, havia dado lugar a um relacionamento baseado na consideração mútua. A comemoração seguiu de forma simples e acolhedora na mesa central da loja, onde compartilhamos doces e chás aromáticos em meio a conversas descontraídas. Foi um momento de genuína união e harmonia familiar. Nos meses seguintes, a Doce Flor consolidou sua presença no bairro, conquistando uma clientela fiel, devido à qualidade das flores e dos produtos servidos. Minha rotina passou a exigir bastante dedicação, com horários estendidos para atender às demandas de encomendas e eventos. No entanto, o gerenciamento das responsabilidades domésticas se manteve equilibrado. Tiago frequentemente passava na loja ao fim do seu expediente para auxiliar no fechamento do caixa e na organização do espaço, sem qualquer objeção. Em casa, o preparo das refeições e a limpeza passaram a ser compartilhados entre nós e Dona Beatriz de forma colaborativa, respeitando a disponibilidade de cada um. Essa divisão equilibrada de tarefas contribuiu para que o ambiente familiar se mantivesse acolhedor e livre de sobrecargas. Nos fins de semana, a convivência com Letícia e sua família se dava de forma espontânea e agradável, com as crianças demonstrando comportamento muito mais tranquilo e colaborativo. Durante uma caminhada noturna pelo bairro com Tiago, sob o reflexo das luzes urbanas, ele segurou minha mão com afeto e comentou: "Tenho muito orgulho de ver sua realização profissional e o sucesso que você vem conquistando com a loja, Camila. Você é uma mulher extremamente dedicada e merece colher esses frutos." Apoiei a cabeça em seu ombro, sentindo-me grata pelo suporte recebido. Agradeço muito pela sua parceria, Tiago. O seu posicionamento firme e seu apoio constante foram fundamentais para que eu pudesse definir meus limites e buscar minha realização profissional de forma estruturada. Rimos juntos, caminhando em silêncio, sob a noite agradável do Rio de Janeiro. Superados os conflitos e desentendimentos do passado, nossa família pôde alcançar um convívio muito mais equilibrado. Compreendemos que as relações familiares saudáveis não exigem a anulação pessoal de nenhum dos seus membros ou a aceitação de sobrecargas injustas. O verdadeiro respeito mútuo se constrói através da clareza nos limites, do compartilhamento de responsabilidades e do incentivo ao crescimento de cada indivíduo. Quando cada pessoa se sente valorizada e respeitada em suas escolhas, constrói-se a base para um lar genuinamente harmonioso e integrado.